Sejam bem-vindos, alunos do terceiro ano, a mais uma aula aqui de física, certo? Esse quarto trimestre. E na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo da energia nuclear, que é a segunda parte referente à física moderna. Eu, na aula de hoje, vou continuar a mostrar para vocês algumas figuras históricas. Aí você deve se perguntar, mas professor, a gente não vai ver a física propriamente dita na física nuclear? Vai. Só que são alguns conceitos que, na verdade, você vai estar revisando lá da química, que deveriam ter visto em química. Essa parte de química nuclear, se eu não me engano, é vista no segundo ou no terceiro ano. Não sei como é que está a disposição da matéria agora, a ementa da matéria agora. Mas é o seguinte, é porque às vezes o livro de vocês, ele chega, certo? Ele fala sobre física nuclear, lógico, óbvio. Mas ele chega e dá o conhecimento, foi criado por cientista tal, certo? Tem muita gente que desconhece. Vocês, por vontade própria, vocês não vão atrás dos nomes dos cientistas, lógico. E é um conhecimento, acredite, é um conhecimento que vai fazer falta a vocês. Então eu prefiro começar, toda vez que a gente vai estudar alguma coisa, a partir do estudo desses cientistas. A gente não fez isso com Newton, nem com Galileu, nem com outros nomes mais famosos, porque não eram necessários. Já esses da física moderna, eles agregam conhecimento, inclusive em outras áreas. Por exemplo, se você vai para a área, você que está sonhando aí do terceiro ano, está sonhando para a área de medicina, é bom conhecer esses nomes. Você que está sonhando com a própria área de exatas, é bom conhecer esses nomes. E por aí vai. Certo? Conhecimento nunca é demais. Então é por isso que eu, certo? Prefiro embasar vocês um pouco antes de começar com a parte de física, com um conhecimento a respeito dos cientistas, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. A gente vai para meio que dar uma viagemzinha novamente com os nomes dos cientistas e da criação e surgimento da energia nuclear. Certo? Então vamos lá. Então, a energia nuclear é uma das formas de energias, certo, mais temidas da atualidade. É uma energia que é relativamente limpa, a não ser pelos detritos nucleares que a gente vai ver futuramente, o que significa os resíduos, mas é uma forma de energia relativamente limpa. Mas o homem também utilizou para a famigerada bomba atômica. Então, é por isso que ela é tão temida, certo? Aqui no desenho, aqui na capa, nós temos o desenho também do Montgomery Burns, para quem não conhece, a pele amarela já entrega, o desenho lá dos Simpsons, certo? Que é um cara que faz tudo por dinheiro, é muito sacana, e ele é dono de uma usina nuclear da cidade. Tem até alguns episódios que relacionam a usina nuclear com política que são muito divertidos. Bom, vamos lá. Conhecimento mais à parte. Então, começamos, obviamente, como eu falei para vocês, com história. Volta um pouquinho, certo? Para a gente entender aqui. Então, esse cara que está aí, ele foi que deu o pontapé inicial. Veja como eram os laboratórios desses caras, eram rudimentares, né? Se você olhar direitinho, hoje em dia parece o quê? Parece um carpinteiro, uma marcenaria, certo? Uma coisa assim de garagem mesmo. Então, ele descobriu a radioatividade no urânio. O urânio, que é um elemento, hoje em dia a gente já sabe disso, é o elemento utilizado para extrair a energia nuclear, o urânio enriquecido. A gente vai ver o que é o urânio enriquecido ainda nas aulas do quarto trimestre. É o elemento que é utilizado, certo? Então eu poderia dizer até que é o principal elemento da química nuclear, embora da química e da física nuclear, certo? Embora existam outros elementos que a gente vai inclusive citar durante as aulas também. E esse cara era o Henri Becquerel, certo? Não sei se minha pronúncia está correta. Henri Becquerel em 1896, então você veja aí que era no final do século retrasado, não era nem o século passado, no século anterior, 1896 por aí, ele começou a estudar o urânio, que você sabe que é um elemento natural, certo? O urânio ele existe de forma natural e ele emite radioatividade, mesmo na sua forma natural. Existem outros elementos também que emitem radioatividade, inclusive, professor, mas eu ainda não sei o que é radioatividade, a gente vai ver. Por enquanto, vamos dizer assim, são elementos que emitem raios invisíveis e emitem ondas eletromagnéticas, e algumas podem ser até nocivas ao ser humano. E aqui nós temos o casal Vinter, e convém aqui explicar a piadinha do casal Vinter para vocês que são mais novos.
Existia uma série que passava na Rede Globo, a Rede Globo era a mãe de todas as séries, certo? Chamava-se Enlatados da TV. Os pais de vocês, se ouvirem isso, eles vão rir. Então, uma das séries mostrava um casal que resolvia crimes, que lutava contra os crimes, certo? Aí dizia que a mulher valia 10 e o homem 10. 10 mais 10, 20. Era o casal 20. Então, essa expressão, ela ficou utilizada para todo tipo de casal que a gente diria na década de 80 e também na década de 90, que dizia assim que é um belo casal, certo? Ah, esse é o casal 20. Foi usado, inclusive, para o futebol, certo? Se tiver alguém aí que fosse pelo Fluminense, vai lembrar de Washington e Assis, que era chamado de casal 20, era uma dupla mortal, tal qual hoje Gabigol e Bruno Henrique no Flamengo, certo? Naquela época chamado casal 20, em alusão a essa série. E por que eu estou falando aqui de casal 20? Certo? Obviamente, um casal que se destacou no estudo da física nuclear, que descobriram vários elementos novos radioativos até agora. Até então a gente só estudava o urânio, né? Henry Becquerel começou a estudar o urânio, que é o principal. Mas eles descobriram novos elementos radioativos. O rádio, o polônio. O rádio não é aquele instrumento para você captar ondas, escutar o som, blá blá blá, certo? Rádio era elemento mesmo. Rádio, polônio, tório. Todos esses elementos foram estudados por esse casal aí, que era o casal Curie, Pierre e Marie Curie. Inclusive tem um filme bastante interessante sobre ela, na perspectiva dela como mulher, visto que ela sofreu inclusive perseguições, então serve assim como lição de empoderamento, já numa época que nem se falava nisso. O nome do filme chama-se Radioativo, ou Radioativa, não sei como é que vão traduzir, provavelmente Radioativa, né, por causa dela. Então, quem tiver acesso a esse filme, assiste, que é bastante interessante e mostra a trajetória de vida dela, certo? Como ela tentou sair da sombra dele após a sua morte, ele morre primeiro que ela, e eles morrem justamente porque eles estudavam radioatividade num período que não sabia o que era radioatividade. Então via aquelas coisas brilhantes, aquelas coisas no filme até mostra que eles dormem, certo? Se espalhou por todo mundo, toda a população ali próxima a eles, os elementos radioativos, certo? Parecia aquelas coisas de neon que a gente tem hoje, só que era radioativo, então o povo não sabia, começou a dormir, que foi a mesma coisa que ocorreu no Brasil na época do acidente do Césio 137, né, que acharam um pó que brilhava à noite e se espalhou. A gente volta a falar sobre o acidente do Césio nas aulas sobre o uso da energia nuclear. Aqui a gente está falando de Pierre e Marie Curie, o casal 20 da física nuclear. Então eles descobriram vários elementos. E quando, professor, isso? No mesmo período ali de Becquerel, certo? No final do século XIX para o século XX, hoje em dia a gente já está no século XXI. E depois veio Heisenberg. Quem assistiu a série Breaking Bad sabe que tem alguma coisa errada aí, certo? Esse Heisenberg é o Heisenberg da série, né? Que o cara fez meio com uma homenagem, ele era professor de química, então ele fez meio com uma homenagem lá. O nickname dele, o nome de bandido, não é o nome de guerra, dele era o Heisenberg, então não é esse Heisenberg que a gente está falando, certo? É este Heisenberg aqui, que você já conhece ele, do princípio da incerteza. Então, na década de 20, que não é a década atual, então cerca de 100 anos atrás, reconheceu-se que as partículas do núcleo eram mantidas juntas por uma força. Então, as partículas do núcleo, que partículas do núcleo são essas, pessoal? Se vocês já viram lá em química, né? Os prótons, nêutrons e os elétrons, certo? Minto, os elétrons fora. Os prótons e os nêutrons, partículas lá do núcleo. O núcleo é a parte mais densa do átomo. Prótons e nêutrons se mantinham unidos por uma força, certo? E essa força, hoje, é chamada de força nuclear forte. Eu até não gosto do nome forte, mas é assim que é chamado, certo? É uma força nuclear muito forte. E essa força também é responsável pela emissão de radiação, que eu já falei para vocês. O que é radiação? Emissão de partículas, emissão de raios, emissão de ondas pelo núcleo. Então, Heisenberg, o mesmo cara lá do princípio da incerteza, também começou a estudar a radioatividade, lá nos anos 20. Pula. Filha de peixe, né? Aquele ditado, filho de peixe, peixinho é filha de peixe. Vocês conhecem essa cara de algum lugar? Não, nem eu. Mas a gente vai conhecer agora. Vai saber por que eu coloquei esse filho de peixe aí. Para que a força nuclear forte, essa força que prendia os componentes do núcleo, gerasse energia, começou a estudar, ela pode gerar energia. Era necessário produzir radioatividade artificialmente, ou seja, eu tinha que criar uma radioatividade artificial.
para estudar isso. Então, Frederic e Irene Joliot-Curie. E onde é que você já viu esse nome antes, pessoal? Ainda na aula de hoje, ó. Isso mesmo, a filha do casal 20. Pense num casal premiado, numa família premiada. Se você estudar, tiver a oportunidade de estudar essa família, você vai ver. Certo? Então, essa Curie era filha lá daquele casal que a gente acabou de ver, Pierre e Marie. Certo? Em 1934, eles também continuaram a estudar. É engraçado que continuou o estudo da mãe. Ela observava muito a mãe quando era pequena, quando foi ficando moça também. O filme mostra isso. Ela teve mais de uma filha, uma das filhas ficou muito próxima a ela, a outra ficou mais distante, mas também tiveram grandes contribuições, não só na área de ciência. Assistam um filme e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, ela foi uma das primeiras a produzir radioatividade artificialmente, ou seja, deu o pontapé para a geração de energia a partir do núcleo atômico. Energia nuclear ou energia atômica, né? Se usava muito esse termo atômico na época da Guerra Fria, que foi a guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. E aí vieram os caras que estudaram a fissão nuclear. Fissão significa quebra, certo? Fusão é juntar e fissão é quebra. A primeira parte do átomo para liberar energia, a primeira parte que foi estudada foi a fissão. A fusão a gente vai estudar futuramente. A fissão nuclear, ou seja, como é que eu quebrava um átomo liberando energia? Certo? Foi estudado no final da década de 30, mais ou menos ali em 1939, 1938, por ali. Por essas três pessoas aí que eu não sei apontar quem é quem, mas tenho certeza que Lise deve ser do meio, né? Obviamente. Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassmann, certo? Eles foram responsáveis pela introdução ao estudo da fissão nuclear. Ou seja, eu vou pegar um átomo agora e vou quebrar, e quando quebrava o átomo, liberava uma grande quantidade de energia, uma energia que o homem demorou, certo, a controlar. E quando controlou, veio a desgraça, né? Porque, se você percebeu disso, final da década de 30, 38, 39, depois entrou na década de 40, e o que foi que houve na década de 40, gente? Grande marco infeliz da história mundial, certo? Antes, só lembrando aqui, ó, da fissão nuclear, essa piadinha aí, o cara tá com fome, quer que na geladeira. Só sobrou uns átomos, não dá nem pra ver. Quer dividir? Isso era fissão, certo? Dividir átomo. Mas liberava uma grande quantidade de energia, então a tirinha faz piada com isso. Aí acaba havendo uma grande explosão. É bom a gente sempre estar analisando, sempre olhando essas tirinhas que tem a ver com ciência, com história, com todo tipo de linguagem. Você sabe que o Enem adora trabalhar com tirinhas, não é nem em concurso público também. Sim, mas voltando aqui, então, 38, 39 é a década de 40 e nisso começou a Segunda Guerra Mundial começou. Hitler começou com seu projeto expansionista, os japoneses também, começaram a provocar os Estados Unidos e quando viu todo mundo estava em guerra. Né? Todo mundo contra todo mundo, daí o nome ser chamado de guerra nuclear, até o Brasil foi no meio. Né? O Brasil teve alguns submarinos afundados, supostamente pela Alemanha. Há fontes que dizem que na verdade foi os Estados Unidos que afundou para que o Brasil entrasse na guerra contra a Alemanha. Mas ninguém sabe até hoje. Isso é boato. Cá entre nós é boato, sabe? Certo, gente? Foram os alemães. Oficialmente foram os alemães que afundaram os submarinos brasileiros, forçando os brasileiros a declarar guerra à maldita Alemanha. Certo? Maldita Alemanha nazista. E todos os seus aliados, o Japão vai no meio também. Bom, vamos lá. Então, só voltando, eu gosto muito de indicar filme. Tem um filme que mostra umas poucas batalhas, né, que os brasileiros lutaram quando foram para a Itália. Certo? Os brasileiros ficaram lotados preferencialmente na Itália. Embora há relatos de brasileiros também na Primeira Guerra. Mas basicamente é lá na Itália. Certo? Tem um filme nacional muito bom sobre isso, que agora me falha o nome. Vocês perguntem na aula que eu falo o nome para vocês. Então, foi declarada a Guerra Mundial. Certo? E, embora esse filmezinho aí de Chaplin e outros filmes, comédias, mostrem a guerra como algo bem romântico, não costuma ser assim, certo, gente? A guerra, ela é algo triste, é algo a ser esquecido pela humanidade. E a gente está sempre vendo países em guerra, sempre em guerra, infelizmente. Não é pessoas em guerra, né? A gente está vendo muito isso exacerbado nas redes sociais hoje em dia.
A gente fala muito de guerra, guerra física, com armas, com tudo entre países, mas o que a gente está vendo hoje em dia é pessoas em guerra. Infelizmente, né? Ninguém concorda mais com ninguém e tem que brigar por tudo. Relato meio rapidinho, eu vi 2 pessoas quase se matando por conta de uma vaga gratuita, certo, em um grande estabelecimento. Vaga gratuita, não era dessa de shopping que a gente paga, não. Uma vaga gratuita, só para ficar mais perto da porta. O outro carro ia ter que estacionar poucos metros depois, não. A gente brigar, chama a gente e vai, chama o segurança. Eu vi a hora um estapear o outro por conta de uma vaga gratuita. Então veja que ponto chegou a humanidade. Bom, vamos lá. Então, tá aí Chaplin divertindo vocês. Inclusive, eu até menti, né? Quando coloquei esse Chaplin aí, isso é referente mais à Primeira Guerra, que era a guerra de trincheirada. Hitler, quando começou a Segunda Guerra, ele acabou com esse tipo de guerra. Era até uma guerra mais, entre aspas, né? Que guerra não é romântica, mas era uma guerra mais romântica, certo? Uma guerra de trincheiras. Hitler, quando começou com o tal do Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago, né? Bombardeava para depois invadir, deixava tudo lascado mesmo, civil e tudo mais. Bom, história à parte, vamos lá. Então foi durante a Segunda Guerra que surgiu o Projeto Manhattan. Olha aí, Manhattan, que leva o mesmo nome da ilha lá de Nova York, onde está situada a Estátua da Liberdade, e que teve como destaque esse cara que está fumando cachimbo aí, que não é o Sherlock Holmes. Ele é Robert Oppenheimer, certo? Que foi o líder dos cientistas, dos físicos que criaram a mais temida arma da humanidade. Todo mundo sabe qual é, né? A bomba atômica, a tal da bomba atômica. Certo? Veja só uma citação dele. É uma citação dele, mas que na verdade ele tirou de um livro hindu lá. Certo? Não sei das quantas. Eu acho muito forte essa citação. Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Por sinal, essa frase é repetida em uma HQ muito famosa, que é a HQ dos Watchmen. Que trabalha com... Tem uma parte que ela faz crítica a essa coisa da guerra também. Então eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Por conta do... Ele sabia a desgraça que ele estava fazendo, mas os americanos tinham um sentimento de revanche muito grande. E o pior, não era contra os alemães. A gente, quando pensa em Segunda Guerra, que bota a cara de vilão aí da Segunda Guerra, é Adolf Hitler, né? Sem sombra de dúvida. Porém, os americanos entraram na guerra e bombardearam, sabe? Dizem algumas fontes, não, a bomba ia ser... essa bomba era para Berlim, mas aí, quando a bomba foi criada, Berlim já estava sitiado, Hitler já ia se entregar e acabou se matando, blá blá blá, eles enrolam e dizem não. Então a gente resolveu soltar nos japoneses. Isso é uma bela da mentira, né? Que a gente sabe que o ódio todo dos Estados Unidos era voltado contra os japoneses que invadiram Pearl Harbor, que é o Porto das Pérolas. Então eles ficaram com esse sentimento de vingança durante todo o tempo e soltaram as bombas. Como eu já disse, professor, quem tinha razão no final das contas? Os japoneses que eram traidores, traiçoeiros, ou os americanos que soltaram a bomba? Numa guerra, diz assim, né? Casa que não tem pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Eu acho que numa guerra também ninguém tem razão e acabam morrendo muitos civis. Existe até desenho, animação muito massa, que é feito pelo ponto de vista japonês, que é o Túmulo dos Vagalumes. Quem puder assistir, assista, que mostra uma família não, né? Um irmão e uma irmã tentando sobreviver em meio ao caos lá que se formou no Japão. Bom, volta pra cá. Então volta pra cá. Projeto Manhattan. E depois que a guerra começou a esfriar, certo? Ainda estava em guerra. A bomba atômica ainda não tinha sido explodida, mas já se começou a estudar a energia atômica, certo? A energia nuclear para o bem da humanidade. Certo? De outra forma, não só para a guerra nuclear, que foi esse cara aí chamado Enrico Fermi em 1942. Veja que ainda estava em guerra o mundo, certo? Mas ele já pensava numa aplicação futura, certo? Para um novo tipo de energia, um novo tipo de produção de energia. Então, como eu sempre digo a vocês, a energia gerada por uma usina nuclear é energia elétrica igual a essa que você está usando aí. Para assistir a aula, se não for do celular, mas o celular tem que carregar também. É energia elétrica, certo? Normal. O processo de
vamos dizer assim, de geração de energia, que é meio diferente, que a gente vai ver nas próximas aulas, o processo de geração. Mas a energia que sai é energia normal, e tudo isso devido ao estudioso desse italiano, que depois virou americano, certo? Naturalizou-se americano, Enrico Fermi, em 1942. Pronto, então, basicamente foi isso que fez a energia nuclear avançar, certo? Teve o uso mal, né? Infelizmente. E tem uma coisa, né, com relação à humanidade. Nós somos uma desgraça aqui no planeta, certo? Por quê? Porque os avanços tecnológicos que nós tivemos ao longo de toda a história da humanidade vieram sempre no período de guerra, certo? A energia nuclear é mais uma delas. A gente teve relógio digital, o próprio fogo, né? O homem, quando descobriu o fogo, a gente era o que? Hominídeos ainda, quando descobriram o fogo já era uma tecnologia que fazia uma tribo ter ascendência sobre outra, certo? Depois vieram a idade do bronze, do metal. Se você pensar bronze, metal, pedra, era tudo para guerra, né? Então, todo tipo de tecnologia que a gente teve, inclusive a internet também, certo? Veio do período da Guerra Fria. Então, os períodos de guerra costumam lançar para a humanidade os maiores avanços tecnológicos. Se você fizesse uma comparação, se você fizesse uma linha do tempo aí colocando as guerras e outra linha do tempo com os avanços tecnológicos, você vai ver que se parece muito. Certo? Se difere assim de 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos no máximo. Mas toda vez que tinha uma guerra, uma grande briga, tinha avanço tecnológico. Que o homem parece só pensa para o mal. Vamos ao exercício, já falei demais, né? Vamos encerrar aqui com alguns exercícios a respeito da aula de hoje. Quando o físico francês Antoine Henri Becquerel descobriu em 1896 que o urânio emitia, olha o urânio, sabe? É por esse nome aqui, urânio. É o nome do planeta. Emitia espontaneamente uma radiação que ele denominou de raios urânicos, seguiu-se uma grande revolução no conhecimento científico. Sua descoberta contribuiu para a hipótese de que o átomo não era o constituinte último da matéria e abriu caminho para a física nuclear, ou seja, começou a estudar o átomo, o núcleo atômico. O próprio Becquerel identificou que os raios urânicos eram constituídos de 3 partes distintas. Mais tarde, essas partes foram denominadas radiação alfa, beta e gama, que vocês vão estudar, ou deveriam ter estudado já em química. Marie Curie e seu marido Pierre Curie verificaram esse mesmo fenômeno em 2 novos elementos, rádio e polônio, por eles descobertos. Podemos afirmar que esse texto trata de quê? Gente, olha aqui, ó. Se você sabe a história desse cara, é como eu disse, por isso que é bom saber o nome do cientista, Becquerel, certo? E depois veio o casal 20 aí, Pierre e Marie Curie, certo? Esse texto trata da descoberta da radioatividade, certo? Descoberta do efeito fotoelétrico, a gente estudou na aula passada, nada a ver, certo? Tem a ver com Einstein, lembram disso? Planck. Mostra a origem da radiação eletromagnética, também não. Apresenta a origem do conceito de átomo. A origem do conceito de átomo demanda lá dos filósofos gregos, né? Conceito de átomo, partícula indivisível, blá blá blá. A resposta correta é a letra A. E o 2, só para a gente encerrar, só coloquei 2 porque eu já falei demais. O elemento químico utilizado para a obtenção da energia nuclear, qual é, gente? Decora o nome, qual é? Letra A de novo aqui, ó. O urânio. Nós temos o césio, que foi responsável pelo acidente aqui no Brasil, a gente vai falar sobre isso. O hidrogênio, que é também capaz de gerar uma grande quantidade de energia, certo? Mas a gente não utiliza o hidrogênio, a gente utiliza a água pesada para outros fins aqui durante a produção de energia nuclear. Nós temos o tório, que foi estudado lá pelo casal 20. Nós temos o chumbo também. O chumbo ele é usado, inclusive, para reter alguns tipos de partícula de radioatividade, certo? Vocês devem ter visto ou irão ver em química. Pronto, então esses elementos aqui não são utilizados para a obtenção de energia nuclear, e sim o urânio enriquecido. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Acredite em você. Boa Black Friday para você. Compre aí o seu sapato, sua camisa, que aqui a gente já está encerrando esta aula. Um abração para vocês, até a próxima aula, se Deus quiser.